bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Oliveira e nós estamos juntos na jornada do vinho novo em odres novos. Hoje é o nosso 19º dia de devocional. Algumas pessoas estão perguntando, quantos devocionais vão ser? Eu estou aqui na dispensação do Espírito Santo. O tanto de devocional que Deus quiser nos dar com esse tema, com esse tema de renovação, de mudança de mente, eu estou disponível e eu creio que você também está. Essa segunda-feira, hoje eu queria falar um pouco sobre vencer as batalhas, né? Sobre momentos de crise, de opressão, que muitas vezes nós passamos e que não sabemos muito bem lidar, né? Momento de batalha é um momento em que nós estamos, né, vivendo uma pressão também emocional e nós precisamos aprender a lidar com isso. E para isso, eu quero utilizar o exemplo de Elias, lá em 1 Reis, capítulo de número 19, conta a história, né, de uma grande batalha que Elias viveu contra os sacerdotes de Baal e contra a própria Jezabel, né? Nós conhecemos, a maioria de nós conhece a história. Jezabel era uma mulher casada com Acabe, rei de Israel, só que ela que assumiu o protagonismo, né, desse reinado através de manipulação, através de sedução, de encantamento. E a Bíblia nos conta, né, o quanto que Elias enfrentou esses deuses que Jezabel colocava como Deus soberano sobre Israel. Então, nós vemos o quanto Elias lutou pela fé, Elias lutou pela integridade, Elias lutou pelo caráter, Elias lutou por todos os valores espirituais que Deus queria sobre a nação de Israel. E ele lutou, e ele foi para cima, e ele desafiou os sacerdotes de Baal. Nós conhecemos um pouco a história e vemos, né, que através daquele sacrifício que ele sugeriu para que os sacerdotes de Baal fizessem para o Deus dele, e ele fizesse o sacrifício ao Deus de Israel, e aquele Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E publicamente, os sacerdotes de Baal, eles são humilhados, porque o Baal não responde, e o Deus de Israel realmente é louvado, é celebrado através daquela manifestação com fogo, com poder, e fica bem claro através daquela situação o quanto que o Deus, nosso Deus, é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ele é poderoso para honrar a nossa devoção diante de todas as opressões. Mas acontece que Jezabel ficou furiosa contra Elias, furiosa com a maneira como Elias peitou todos os sacerdotes, e ela ameaçou Elias dizendo que ele iria morrer, ela iria matá-lo. Pensa, gente, um homem que consegue vencer 400 sacerdotes de Baal, um homem com convicção, um homem com zelo pelo Senhor, um homem com autoridade, de repente se mostra tão frágil, tão fraco, diante de uma ameaça, diante de uma intimidação de morte. E a Bíblia diz que Elias foge de Jezabel, que Elias, né, diz que ele não é melhor que os pais dele, que ele queria a morte. Elias fica fraco, Elias fica frágil, Elias tem medo, Elias quer se esconder, Elias quer sair daquela situação, Elias duvida de que Deus poderia salvá-lo e guardá-lo. Imagina um homem que enfrentou os sacerdotes de Baal, gente. Um homem que enfrentou toda uma estrutura de manipulação, uma estrutura de encantamento, uma estrutura maligna, né? Um Elias que confiou em Deus, que sabia que Deus iria responder com fogo. Elias tem medo de perder a sua vida. Elias acha que Deus não vai intervir mais na sua vida, em favor da sua vida. E ali a gente vê assim, um cansaço, né? É um cansaço depois de uma guerra espiritual. Elias está vivendo um cansaço emocional.
né? E quando a gente está vivendo um cansaço emocional, a gente não acredita que Deus vai nos tirar daquilo ali, a gente acredita que não tem mais jeito para nós, a gente não acredita que existe alguma intervenção que Deus possa fazer. A gente só pensa no fim, só pensa na morte, só pensa em se livrar daquela dor, né? Elias era um homem normal. Ele era um profeta de Deus, mas ele era um homem normal. E como um homem normal, ele passou pelo dia mal. E muitas vezes, quando nós, né, passamos longos períodos de consagração, ou quando ganhamos alguma guerra, ou quando, né, vencemos um ciclo, uma etapa nas nossas vidas, vem aquela ressaca emocional, né? Muitas vezes a gente fica se sentindo vazio, se sentindo sem sensibilidade, sem Deus, sem aquele encher espiritual e a gente fica um pouco pesaroso. Muitos de nós passamos por crises, inclusive de identidade. E aí a Bíblia diz que Elias, nessa crise toda, é encontrado por Deus, né? É como diz o Salmo 139: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face, ó Deus? Se eu subo aos céus, o Senhor está lá comigo. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali a sua mão me encontrará. Então Deus se encontra conosco nos melhores momentos, nos piores momentos. Não pense que se você está numa cama, né, aí sem querer levantar, triste, abatido, não pense que Deus não te encontra aí, porque ali Ele está também. Deus está conosco nos desertos, nos montes, nos vales, nos lugares altos, nos mais baixos lugares, em todos os lugares o Senhor está. E ali, né, Elias é alimentado e recebe uma palavra para se encontrar com o Senhor, e assim ele faz. Depois que ele se alimenta, ele dorme, e durante 40 dias ele tem um percurso no caminho até chegar ao Monte Horebe. E ali naquele monte, né, quando ele chega ali, Deus fala assim com ele assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí a gente pensa assim, gente, Deus tem muito bom senso de humor, né? Porque assim, Deus é que alimenta e dá uma diretiva para ele, que era para se encontrar com ele no monte. Quando ele chega lá no monte, Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Como assim, Deus? O senhor que me chamou aqui, tá me perguntando o que eu estou fazendo aqui? Mas é porque Elias precisava desabafar. Porque quando Deus fala assim: o que você está fazendo aqui, Elias? É a oportunidade que Elias tem de falar tudo que estava no coração dele. Ele fala: eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou melhor que ninguém, eu estou andando aqui com o Senhor e é só eu sozinho, né? Ninguém está se importando com o Senhor, eu tenho zelo e eu estou cansado disso, eu quero é morrer. E aí Elias vomita toda a sua dor, todo o seu cansaço emocional, toda a sua exaustão, todo o seu sentimento de solidão, toda a sua decepção com o povo, sabe? Elias se derrama ali. E aí eu vejo, né, o quanto que Deus, ele é maravilhoso, né? Porque Deus fala aquilo ali com Elias para que Elias tivesse a oportunidade de vomitar suas dores. Elias precisava falar. Elias poderia chegar ali naquele monte, Deus simplesmente o curar, tirar aquele peso espiritual e falar assim: Elias, você está livre do peso espiritual. Poderia, mas antes de Deus fazer alguma coisa, Deus queria que Elias falasse, porque o falar é terapêutico. O falar é renovador, é restaurador. O falar renova a nossa vida. Jogar para fora dores, né? E depois que Elias fala, Deus, né? Ele fala com Elias, ele dá uma diretiva espiritual para Elias, ele renova a vida de Elias e Elias segue o seu caminho dentro de um propósito de Deus. O que eu quero dizer com isso tudo? Quero dizer que se você hoje, né, está passando por um período de uma opressão, de uma depressão, de um transtorno, está se sentindo cansado, sobrecarregado, está se sentindo sozinho, está se sentindo desamparado, procure ajuda. Procure ajuda. Procure um amigo para conversar, procure um conselheiro, procure um terapeuta, procure alguém para você abrir o seu coração. Não se isole no meio da opressão. Tempo de opressão não é tempo de isolamento. Tempo de opressão é tempo de andar junto, de recarregar as energias, as baterias. É tempo, sabe, de renovar as forças. A Bíblia fala que aquele que se isola, ele está procurando o quê? A sua perdição, ele está procurando a sua sentença. A pessoa que se isola, ela não consegue ser renovada. E quando a gente está passando por uma batalha emocional, a nossa tendência é o quê? É querer ficar sozinho. Foi o que Elias fez. Elias queria ficar sozinho, fugiu, foi lá para o meio do deserto, ficou sozinho. Aí Deus encontra ele e fala assim: não,
Você vai ser alimentada que agora você vai alimentar, você vai encontrar comigo. E quando encontra com ele, Deus o quê? Deus instiga Elias a falar. Então a fala, ela traz cura. Então se você está passando um período de batalha, de guerra, guerra na mente, guerra no coração, está se sentindo oprimido, está na hora de você procurar uma companhia. O próprio Jesus, no momento ali no Getsemane, que ele estava vivendo um período grande de opressão, ele chamou 3 pessoas para orar com ele. Ele não passou sozinho aquela luta, por mais que aquelas pessoas, né, não conseguiram ajudá-lo, mas ele cumpriu um princípio. No momento de batalha, no momento de guerra, no momento de batalha na mente, batalha no coração, opressão emocional, é o momento de estar perto com alguém. E que o Espírito Santo de Deus te mostre as pessoas que você pode contar nessa hora. Para que essas pessoas, às vezes essa pessoa não tem nada para te falar, ela só vai orar com você. Mas o fato de você abrir seu coração, rasgar o seu coração, aquilo ali vai trazer cura para sua vida e o Senhor vai renovar suas forças. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero te entregar as nossas vidas. Que o Senhor nos oriente, meu Pai, as pessoas que o Senhor, ó Pai, escolheu para estar conosco nesse tempo de pressão, de opressão, que vai orar conosco, que vai nos abençoar, meu Pai. Que nós não venhamos nos isolar no tempo de pressão, porque o isolamento no tempo de pressão, ele vai gerar a nossa ruína. E que nós venhamos buscar a nossa restauração e a nossa renovação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado. Se te abençoou, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp, espalha aí nas suas redes sociais, porque nós precisamos pregar o evangelho. Amém? Se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, acessa lá, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres. Tem muito conteúdo abençoado que eu tenho certeza que vai te edificar. Um beijo, que Jesus te abençoe.